E punção da tireoide é o que nós vamos falar com o doutor Máspoli. Tireoide, que é uma glândula localizada na base da garganta que produz, guarda e libera hormônios. Mas eu queria que ele falasse com detalhes o que é efetivamente essa tireoide, doutor Máspoli. Bom dia, Wilson Barbosa, bom dia a todos os membros da bancada, bom dia, senhores ouvintes. Então, a glândula tireoide é uma glândula extremamente importante na homeostase do corpo, ou seja, para que todos os órgãos funcionem de forma harmônica, ele produz um hormônio que estimula esses órgãos a funcionarem adequadamente. Então, estimula o intestino a ter uma função adequada, estimula a cabelos e pelos para também ter a sua fortificação, sua função adequada, estimula outros órgãos também. Então, tem um papel importante na, digamos assim, organização da função do corpo. Bom, agora, é evidente que as pessoas que têm alguma irregularidade do funcionamento da glândula podem retirar a tireoide, uma cirurgia pode tirar e a pessoa viver sem ela? Perfeitamente, Edilson. A glândula tireoide hoje é uma glândula substituível, né? Como é que a gente substitui ela? Substitui repondo o hormônio do paciente. Então, a gente tem um hormônio de forma sintética que pode ser administrado ao paciente e ele, numa situação de eventualmente ter que retirar a tireoide, né? Operar a tireoide, ele não fica prejudicado. Ele pode usar o remédio e vai viver normalmente, como se tivesse a tireoide, né? Mas ela foi retirada cirurgicamente, consegue viver tranquilamente. Porque eu conheço pessoas que retiraram a tireoide e continuam tendo uma vida normal, né? Então, essa explicação aí, que ela está sobrepondo a tireoide com hormônio. Com hormônio, com a medicação. O nome do remédio, inclusive, é levotiroxina, o pessoal conhece muito como Poran T4, é o mais comum que as pessoas utilizam, e ele repõe o hormônio tireoidiano e a pessoa vive como se tivesse a tireoide ali no pescoço ainda, sem problema nenhum. Mas a retirada da tireoide acontece em que situações? Normalmente ocorre em situações de câncer, né? Ou suspeita de câncer, a tireoide retirada. E existem situações que eventualmente quando a tireoide tem uma situação chamada de hipertireoidismo, ou seja, ela está hiperfuncionante, está funcionando demais, está liberando muito hormônio, tem como opção terapêutica, eventualmente, isso era mais comum no passado, hoje menos, de fazer a retirada da tireoide também. Como ela é uma glândula substituível, né? Como é um órgão que a gente consegue substituir com remédio, ela poderia ser retirada como uma opção de tratamento, entrava com a medicação e a pessoa ficava curada desse problema. Mas em geral é situação de câncer, de tireoide. É a principal indicação de cirurgia de retirada da tireoide. Agora, tudo isso passa por um processo de punção, né? Isso, passa por um processo de investigação, né? Investigação. Isso. A punção é uma espécie de investigação da tireoide. É um complemento da investigação. Normalmente o paciente faz como primeiro exame, além de exame de laboratório, né? Faz dosagem dos hormônios, mas isso é para ver como é que está funcionando a tireoide. Ele também normalmente faz ultrassom da tireoide. E a ultrassom da tireoide consegue identificar nódulos e consegue caracterizar se esses nódulos são suspeitos de câncer ou não, ou são nódulos benignos, e a depender da característica, se eles forem suspeitos, a gente pode complementar a investigação com a punção de tireoide. A punção é uma espécie assim de teste definitivo, né? Ou ele pode ser substituído por outro. Independente do que o senhor falou aí da ultrassom, né? Mas Sim. se o ultrassom deixou dúvida, vai para a função. Isso, se na ultrassom a gente vê o nódulo que a gente ficou na dúvida, ou ele já tem características que possam levantar uma hipótese de um câncer de tireoide, a gente faz a punção para confirmar se realmente aquela lesão, né, aquele nódulo é um nódulo de câncer, e aí o médico pode definir o tratamento, que seria a cirurgia. E como é que esse procedimento é feito, doutor? De punção, normalmente o procedimento é feito primeiro que é com agulha, né? Quem tem medo de agulha já fica um pouco mais receoso de fazer o procedimento, mas ele é feito com uma agulha, mesma agulha que a gente faz coleta de sangue, uma agulha bem fininha, e é guiado por ultrassom. A gente consegue ver todo o trajeto da agulha pelo ultrassom até chegar ao nódulo, e aí é feita uma coleta, né? Uma aspiração do tecido do nódulo, que é mandado para análise no laboratório. Mas é um procedimento super simples, super rápido, bem tolerável pelos pacientes. Não é indolor, mas é bem tolerável. E é bem fácil, bem rápido, bem tranquilo. Agora, existe uma incidência maior por faixa etária ou menor? Existe uma incidência maior em mulheres. Então, estima-se hoje que mais de 50% das mulheres já vão ter câncer, vão ter tumores de tireoide, não necessariamente um câncer, mas tem nódulos de tireoide. Então, a incidência de nódulo tireoidiano é alta na população.
Mais de 50%. Estima-se, tem números até que estimam até 70% da população, em algum momento da vida, vai ter um nódulo de tireoide. Mas a grande maioria é benigno, né? E mesmo assim, aqueles nódulos malignos de tireoide, eles têm pouca agressividade. Então a mortalidade por tumores de tireoide, por câncer de tireoide, ela é muito baixa. Mas isso tem algo a ver com o problema hormonal de homens e mulheres? Alguns casos sim, mas na maioria das vezes não. Existe uma relação com a deficiência de iodo, mas aqui na nossa população mesmo, o sal é iodado, né, rico em iodo, mas em populações que existe uma baixa ingestão de iodo, esse número é um pouco maior. Bom, então, aqui, segundo o líder que eu recebo aqui da produção, de acordo com dados de pesquisa recentes, cerca de metade das pessoas com mais de 40 anos tem algum tipo de problema na tireoide. Sim. Acima de 40 anos. Sim. A gente percebe isso também na população abaixo de 40 anos. Inclusive em crianças. Crianças pode ter nó de tireoide, pode ter alterações da tireoide. A frequência é maior, a incidência é maior quanto mais velho, né? Mas isso é um tanto quanto relativo. Depende muito do tipo de alteração da tireoide. Obviamente, as doenças hormonais da tireoide, elas são mais frequentes nos pacientes mais velhos. Mas os tumores de tireoide, assim como os tumores de tireoide, mas ocorre também em população mais jovem. Inclusive, quanto mais jovem o indivíduo que tem tumor de tireoide, normalmente mais agressivo é aquele tumor. Isso tem algo a ver com alimentação, com modos de vida? Hoje tudo tem a ver com a forma de vida que a pessoa vive, né? Todos os tumores têm relação com a forma como a pessoa se comporta, né? Mas a principal causa do ponto de vista de estilo de vida é a deficiência de iodo, né? Mas a falta de atividade física, sobrepeso, obesidade, tudo isso também está relacionado ao uso de álcool, drogas, tudo isso tem uma relação. A gente percebe que aumenta a incidência de tumores em todos os órgãos, inclusive na tireoide. Costuma-se dizer que as mulheres buscam mais os cuidados médicos que os homens. Isso é falso ou verdadeiro? Olha, isso tem mudado, viu, Dilson? Tem mudado. E pelo menos na minha rotina, eu percebo que a grande maioria dos pacientes que eu atendo hoje, inclusive para fazer ultrassom de tireoide, são homens. Homens têm aumentado muito a procura por assistência médica, por prevenção. Isso tem mudado bastante. Agora, assim, minha rotina é um pouco diferente. Normalmente eu recebo mais homens, porque eu sou homem, né? Então acaba que existe essa demanda, essa procura, esse vício, né, do paciente homem procurar um médico homem. Mas na minha rotina hoje, eu diria até que é 50% dos pacientes é homens e mulheres. Tem muita... Pra mim, isso não tem aparecido com muita frequência, não. Que geralmente hoje os homens vão, mas são levados pelas mulheres. Sim, né? isso acontece bastante. Acontece muito. Chega no seu consultório, ele chega, mas a mulher tá do lado, né? Tá do lado e falando a verdade. Eu, às vezes, de vez em quando, eu tento dar uma enroladazinha, mas não dá, viu, doutor? Lá em casa também parece que a coisa é assim. Agora mesmo eu tô fazendo a minha fase cardiológica, passou do ano, né? Eu vou com você. Os exames que você... Não... Mas realmente a mulher tem esse cuidado maior, inclusive com os maridos, com os namorados, e eu acho isso legal. Sim, né? sim. Porque realmente, por exemplo, o câncer de próstata, né, que hoje é uma incidência muito grande, e até bem pouco tempo era algo assim impensável o homem ir voluntariamente para fazer o toque retal. Hoje ele já vai com mais, na verdade. Ele já vai com menos preconceito. Menos preconceito. Isso são mudanças. A mesma coisa deve acontecer com problemas na tireoide. Sim. Né? Mas lembrar que o GBO em Feira de Santana hoje é uma entidade bastante preparada para esse tipo de procedimento. Sim. Inclusive, um dos médicos responsáveis lá pela função de tireoide sou eu mesmo, mas tem outros colegas que fazem lá. A gente tem uma demanda, inclusive, muito grande, até pela GBO ter um público oncológico maior. A gente tem uma demanda grande de pacientes que vão fazer punção de tireoide. Agora, doutor Maspoli, com a retirada devido a retirar a tireoide, ele é muito rápido a recuperação? Ele tem alguma recomendação para quem tem a necessidade de retirar a tireoide? Olha, a tireoide é uma glândula muito superficial, né? Então, apesar de ser uma área nobre, né? O pescoço tem uma área nobre, tem muitas estruturas nobres, né? É uma região que, em geral, pode ser fácil a cirurgia de tireoide. Isso vai depender muito das alterações, porque eventualmente pode ter um tumor um pouco mais agressivo, um pouco maior, que possa dificultar um pouco a cirurgia, mas em geral a recuperação
é muito menos complexo e complicado do que cirurgia de abdômen, né? Cirurgia de abdominal, por exemplo. Então, pelo menos a gente tem a informação de que não é um procedimento dolorido, não é? Sim. Doloroso. Não é confortável, ele é um pouco desconfortável. Quando você diz não confortável, como assim? Ele submete a uma sala especial? Porque muitas vezes é o seguinte, você vai fazer o exame, quando você entra naquela máquina, como é que chama aquela? Na ressonância, na tomografia. Meu amigo, aquilo ali assusta qualquer um. Sobretudo o cara que tem claustrofobia. E a pouco aquela zoada no ouvido, aí o indivíduo sai dali. Fica um pouco nervoso. Meio nervoso. Não, assim, eu digo a você, Dilson, assim, os pacientes ficam muito nervosos para fazer punção de tireoide. A grande maioria tem medo de agulha. Porque o problema é a agulha e agulha no pescoço. As pessoas têm um certo mito, um certo receio com relação a isso. Mas o incômodo é muito parecido com a coleta de sangue. Então, quando a gente vai coletar sangue, não é confortável. Tem uma borracha apertando o braço, você tem que apertar a mão, entra com a agulhinha no braço. Às vezes até dói um pouco mais, dói um pouco menos. A sensibilidade da dor é variável. Alguns casos que o paciente está muito ansioso, a gente até opta por fazer um bloqueio anestésico local, anestesia local, mas em geral não precisa. Inclusive, toda vez que os pacientes vão lá fazer exame comigo, a primeira coisa que eu digo, eu falo, eu já fiz na minha mãe. E minha mãe não reclamou. E para fazer na mãe a gente tem que fazer de forma confortável, né? Vai fazer na mãe, tem que cuidar da mãe. Eu já fiz na minha esposa também. Nenhuma delas reclamaram comigo. Tudo bem que mãe não briga com filho, né? Na verdade, tem muita gente que tem pavor à agulha. Sim. Acho que o Bolsonaro, por exemplo, não se vacinou por isso, viu? O problema passado é medo de agulha. Ele aquela aparência toda, mas ele tem medo de agulha. Porque se ele tivesse medo de agulha, não tivesse, ele tinha tomado a sua vacina. agulhada. Sim. A vacina, né? Aí criou essa confusão toda porque ele tinha medo de agulha. Eu realmente, pessoalmente, eu nunca tive medo de agulha. E hoje eu perdi o medo maior. Eu tinha mais medo quando se tratava de ir pro dentista que tinha que colocar aquela... A broca. Mas depois eu fiz implante de dentes, eu perdi todo o medo. Mas tem pessoas que realmente... Sim. E aí eu acredito que vocês têm um preparo psicológico muito grande para isso, né? Entendendo bem qual é esse estresse das pessoas, né? A gente conversa com o paciente e hoje a gente tenta utilizar técnicas que sejam mais confortáveis para o paciente. Então tem formas de chegar no nódulo da tireoide, mesmo que seja com agulha, mas formas de chegar no nódulo da tireoide que sejam confortáveis para o paciente, ou pelo menos que sejam menos desconfortáveis. E tentar fazer de uma forma mais rápida, mais objetiva. Então, hoje a gente tenta evitar ao máximo furar 2, 3 vezes o paciente. Antigamente isso era uma rotina mais frequente. Cada nódulo, o paciente ia tomar 3, 4 furadas. Hoje em dia, com uma furadinha, normalmente a gente consegue já resolver o problema do paciente e aí já encerra o procedimento. Então, a gente busca hoje, além de assertividade, conforto. Doutor Máspoli, muito obrigado pelas suas informações didáticas, bem entendidas. Eu acredito que a cada hora que passa a gente vai também tirando as pessoas daquele estresse, né? De agulha, de visitar um médico, e realmente a tireoide é algo que preocupa, mas tem cura, né? Sim. A medicina encontrou os caminhos e a GBO está aí hoje com a sua equipe esperando para quem tem necessidade, né, visitar. Com certeza, Dilson. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez conversando com vocês, esclarecendo dúvidas, esclarecendo a população. Isso é a mesma coisa de rádio, quando as pessoas chegam lá fora, rapaz, rapaz, estúdio de rádio, quando o cara chega é uma conversa comum, não é verdade? É bem tranquilo. Tem pessoas aqui, não vou lá na rádio, não, porque eu tenho medo de estúdio. Quando você entra aqui, não, eu pensei que não, é uma conversa. Sim, né? sim. Tudo faz parte do ambiente em que você discute os problemas. Mas muito obrigado, um abraço para toda a equipe da GBO. Eu que agradeço, Dilson, mais uma vez. Bom dia, para toda a equipe lá. Meu vizinho, aliás, meu escritor ali vizinho, estaciona o carro ali, passa todo dia na porta.